Olá, alunos! Eu sou a professora Maria Alice e vou trabalhar com vocês agora conteúdos relativos à matemática. Com o que nós vamos começar hoje? Olha só. Claro, nos sigam nas redes sociais e aproveitando, quando vocês resolverem algum exercício que vocês gostarem, compartilhem. Compartilhem e nos marquem, que é bem importante para nós. Então tá. Razão e proporção. O que nós vamos fazer? Primeira coisa, eu vou trabalhar contigo o conceito de razão. E assim, ó, hoje vai ser um jogo bem rápido. Razão. O que é razão? Ó, olha aqui, ó. Eu vou colocar x sobre y. Isso é uma razão? É. É a razão do x para o y. Agora presta atenção no segundo exemplo que eu vou dar. Eu vou colocar 10 sobre 2. Isso é uma razão? E aí eu sei porque eu tenho bola de cristal, que alguns de vocês estão falando, não, claro que não, isso daqui é uma fração. E quem pensou isso está certo. Só que quem pensou que por ser uma fração não é uma razão, está errado. Então, a partir de hoje, quem não tinha esse conceito claro, o que é razão? Razão é uma fração. E o que é essa fração aqui? Isso é divisão. Então, a razão de 10 para 2 é 5, porque isso é 10 dividido por 2, que é a mesma coisa que isso, ó. 10 dividido por 2. Essa daqui é a razão do 10 pelo 2. Muito bem, muito bem. Então, vamos ver qual é a aplicabilidade da razão nos exercícios e da nossa vida. Razão. Quais seriam os problemas mais comuns? Consumo médio, se envolver velocidade média, se envolver densidade, se envolver vazão. Ah, abrir parênteses aqui. Vazão, mas não aqueles exercícios com as torneiras, tá? Aquilo não é razão, é uma outra história. E é sério, é sempre com torneiras que cai isso. Densidade demográfica e escala. No geral, as bancas cobram esses conceitos. Eu vou ter um exercício limpo. Limpo eu digo que só cobre consumo médio, que só cobre velocidade média, que vai me questionar só a densidade, a vazão. Negativo. Não é normal. Pode ser que caia, mas é o atípico para as bancas. E quando eu falo para as bancas, sejam bancas mais difíceis, bancas mais fáceis, a tendência é que os conteúdos sejam os mesmos. O que vai mudar é o grau de dificuldade de como a questão se apresenta para vocês. Então, para a gente entender um pouquinho, um mais real para todos nós, velocidade média. Quando a gente está lá, ou dirigindo, ou junto com alguém, e aí tem, por exemplo, aquela placa que está escrito assim, ó, velocidade média permitida na rodovia é de 90 km por hora. Ó, 90 km por hora. É assim que, no geral, a gente vê escrito. Por que que isso é uma razão? Porque ele está me dizendo assim, ó, 90 quilômetros por 1 hora. Então, é a razão, é a divisão do quê? Da distância pelo tempo. Isso significa que em 1 hora eu ando 90 quilômetros. Se eu andar 200 quilômetros, eu vou ter essa divisão. Ok? Vai cair um problema assim? Não. Isso, inclusive, quem lembra da época do 2º, 3º ano, isso é física. É esses conceitos. Mas vamos aprofundar com um exercício que eu trouxe para vocês. E já trouxe até com a resposta. O que a gente tem aí? Deixa eu apagar. Está escrito assim, ó. Qual é a densidade demográfica?
O que é densidade demográfica? É a quantidade de habitantes por espaço. Qual é a densidade demográfica de Porto Alegre? São quantos habitantes eu tenho pelo espaço territorial, tá? Então, qual é a densidade demográfica de uma cidade com 42 mil habitantes e a área aproximada de 600 quilômetros quadrados, tá? Isso daqui é o meu teclado que eu não consigo colocar o 2 em cima. 600 quilômetros quadrados. O que eu vou fazer? Isso é uma razão. Uma razão do quê? Do número de habitantes pelo espaço que eu tenho. O que eu faço? 42 mil dividido por 600. Se cair na tua prova essa questão, que o meu eu lírico, o meu 99,9% está dizendo que não cai, vai ser um exercício puro de razão. O que ele envolveu? Que eu soubesse nada mais, nada menos que dividir as coisas. E claro, uma interpretação mínima do que é densidade demográfica. Então assim, ó, descargo de consciência. Fixa que consumo médio é o quê? É alguma coisa por alguma coisa. Velocidade média, densidade, sempre vai ser uma grandeza dividida pela outra. Ok? Fechei. Já era razão para nós. Agora sim, agora a gente entra em proporção. Vamos para o conceito. O que eu tenho? Ó? Proporção é uma igualdade entre duas razões. E quando eu entro aqui, aí já fica. Entendi nada. O conceito é difícil, mas na prática é muito fácil. E aqui eu tenho um exemplo. Se ele me falar assim, ó, A está para B, assim como C está para D, é isso que o exercício está me dizendo. Então, vocês têm que aprender a interpretar o que isso na prática significa. Quando o exercício falar, ó, A está para, esse está para, o que vocês vão ler? Está para é isso, ó, galera. É a razão. Então, se eu vou falar que A está para B, A está para B. Assim como. O que é o assim como? O assim como, o exercício está gritando para ti, falando assim, ó, igual, meu filho, coloca um igual. A está para B, ó, assim como o C está para D. Isso é proporção. Então, olha só, aqui é uma razão, aqui é uma razão. Quando eu igualo as razões, o que eu tenho? Uma proporção. Aqui está um pouco abstrato. Eu vou dar um exemplo bem real, que aí vocês não esquecem mais o que é razão e o que é proporção. E uma dica, a proporção é o que vai ser cobrado na tua prova quando a gente tem razão e proporção. Por quê? Qual é a lógica em a banca cobrar razão, se é uma coisa só, se ela pode te cobrar proporção? Que o que é a proporção? São duas razões. É aquele exercício que já vai pegar as duas coisas. Por isso que a proporção, sim, a gente vai olhar com muito mais calma, porque aqui nós iremos encontrar exercícios. Questões. Exemplo, tá? Deixa eu fazer um pouquinho menor para vocês entenderem. Então, o exemplo mais tradicional do mundo, o das pizzas. Aqui eu tenho um. O meu senso para desenho não é muito bom. Então, ó, vou desenhar assim. Não. É que eu tenho que fazer os dois círculos iguais. Mais ou menos iguais. E aí tá a dificuldade, porque o negócio não tá dando certo. Imaginem vocês que são lindos e queridos e amados alunos, vocês estão vendo que esses dois círculos são iguais, ok? Combinado. Quem achou que eles não são iguais, não está certo. Eles são iguais. Quem são esses dois círculos? São duas pizzas. Então, hoje vamos supor que seja sexta-feira. Aí a gente trabalhou a semana toda, merece uma pizza. O que eu vou fazer? Eu vou ligar lá para o Telepizza e vou falar que eu prefiro coisa doce.
Então, eu quero uma pizza de brigadeiro, ok? Amo coisa doce. O que eu vou fazer? Vou comer meia pizza. Não vou comer ela inteira, porque eu tenho que deixar para minha mãe quando ela chegar em casa. Aí, eu encomendei uma salgada também. Mas eu não gosto muito de salgada. O que eu fiz? Eu dividi em 4 partes. Porque eu só ia comer uma. Porém, contudo, entretanto, todavia, a fome estava grande. E mesmo que eu preferia a doce, eu comi mais um pedaço. Esse foi o resumo da minha sexta-feira à noite. Vamos representar isso em razão. O que é a razão da pizza doce que eu comi? É 1 de 2, tá? Porque eu tinha 2 pedaços, dividi a pizza no meio, eu comi 1. 1 meio da pizza, já era, eu devorei. Doce. Agora salgada. O que eu fiz? Eu tentei não comer, mas eu acabei comendo 2 pedaços dos 4 que eu tinha. Vocês concordam que o que eu comi da pizza doce e da pizza salgada, no fundo, foi a mesma coisa? Sim. Só que eu dividi em 2 partes e eu comi uma. E aqui eu dividi em 4 partes e eu comi 2. Isso é uma razão. Isso é uma razão. Como elas são iguais, o que eu faço? Eu vou escrever que, e eu vou escrever aqui, ó, para não apagar. Que o meio é igual a os 2 quartos. Isso daqui. Depois da história da pizza que eu contei para vocês, vocês concordam que o meio é igual a 2 quartos? Sim, a gente viu. O meio é a mesma coisa que 2 quartos. Isso é proporção para matemática. E agora a gente saiu do abstrato, agora a gente está falando coisa mais simples. É uma igualdade entre 2 razões. Sim, é a minha pizza doce e a minha pizza salgada. Entendido o conceito, o que nós vamos ver? Pensar como a banca vai cobrar isso de ti. Então, para todas as aulas, a nossa lógica é, primeiro, deixa eu entender um pouquinho o conceito. E aí, o quê? Eu tenho que saber o que eu preciso saber disso para acertar as questões. Fechamos. O que vocês precisam saber é esse conceito. A banca vai colocar algo assim, ó. O meio é para 2 e no lugar do 4, no 4 ou qualquer um, eles vão ocultar essa informação. O que vai ser a nossa tarefa? Encontrar a informação oculta. Então, digamos que... Agora eu vou apagar aqui, tá? Apagando, apagando. Digamos que eu tenho assim, ó. 1 meio. Aí, 2. A pergunta é, eu vou contar aquela historinha, ó. Maria Alice estava com fome, comeu um dos 2 pedaços da pizza doce. Porém, ela é uma pessoa muito gulosa e mesmo tendo dividido, vou mudar a história, mesmo tendo dividido a pizza em 4 partes, se ela quis comer a mesma proporção que a doce, quantos pedaços ela comeu? Então, aqui a informação que vocês teriam que me dar é essa, ó. Porque em cima é o que eu comi, embaixo era o total. É assim que caem os problemas para vocês. Vocês vão ter uma das informações ocultas. E aí, o que a gente faz? Usa a regra da proporção. Que é qual regra? Opa, deixa eu ver se eu coloquei. Não. A regra da proporção, eu não coloquei para não assustar vocês, que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Na prática, o que é? É eu fazer a multiplicação desse por esse, o 1 vezes o 4, e igualar pela multiplicação desse por esse, ó. Isso são os produtos dos meios, a multiplicação do produto dos meios com os extremos. Lembrem, é o x, ó. 1 vezes 4 e 2 vezes x. Quanto é que é 1 vezes 4?
4. 2 vezes x, 2x. Eu não quero saber o 2x, eu quero saber o x. O que é o meu x? O x, o que está dividindo, 2. Desculpa, o que está multiplicando passa dividindo. Eu fico com 4 dividido por 2, que é 2. Que nós já sabíamos. Ok? Então, em proporção, o que nós precisamos é lembrar essa regra. Primeiro passo, eu identifico o que o problema diz para mim. Depois de ter conseguido identificar e escrito isso, o que a gente faz? Faz essa forma cruzada para descobrir a informação oculta. O que nós vamos fazer? Eu trouxe aqui alguns exercícios para aquecer. Professora, vai cair na minha prova alguma questão que tem essas alternativas com a resposta? Com certeza não. Não, isso vai ser sempre em um problema, que a partir do problema, vocês vão escrever isso e vão resolver. Então, eu vou resolver contigo esses 4 exemplos e eu quero que vocês também façam. Então, pratiquem isso de como resolver proporção. Então, vamos um por um. E quem já sabe, que já tem confiança nisso, que tem certeza absoluta que sabe resolver, passa, acelera o vídeo, vai para o resto. Agora, quem não está acertando, vamos treinar com calma. Então, eu tenho aqui, ó, x sobre 5 é igual a 21 sobre 35. Como é que a gente resolve? Eu vou fazer o x vezes o 35, que vai ser x vezes 35, igual ao 5 vezes 21. Aí, x vezes 35, 35x. Quanto é que é o 5 vezes 21? 105. E eu vou fazer uma coisa, eu vou pegar uma calculadora para resolver isso daqui mais rápido. X vai ser igual a quem? Ao 105 dividido pelo 35. Tá? E aí, se a gente tivesse que fazer essa divisão, está tranquilo, não vou perder tempo com essas coisinhas. O que eu quero é que vocês peguem a mecânica de resolução. A letra A é fácil. Vamos agora para a letra B. Deixa eu só fazer uma coisa. Eu vou pegar aqui a calculadora para resolver com vocês, se a gente precisar alguma conta mais difícil, tá? Letra B, mesma coisa. Bem fácil. Vocês viram como o início da aula é light? Mas aguardem, depois no primeiro problema vocês já vão ser... Ai, que droga, parecia tão fácil e não é. 10 sétimos é igual a 50 sobre x. Comentário, abrir parênteses. Eu sei que muitos de vocês fazem assim, aprenderam que eu tenho que pensar que número que está multiplicando, que chegou aqui, eu faço a mesma coisa no de baixo. Como assim? Do 10 para o 50, eu sei que o 10 foi multiplicado por 5. O que eu vou fazer para achar o x? Eu só faço 7 por 5. Dá certo? Vai dar certo. Vai dar 35. Eu não gosto de fazer isso porque na prova não funciona, não dá certo. No geral, eles colocam letras. Por quê? Porque eles querem que vocês saibam a propriedade. Que propriedade é? Essa que eu trabalhei contigo. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, esse caminho aqui era muito útil para nós lá nos exercícios do colégio. Aí sim, a gente aprendeu isso. Lembrem, estamos resolvendo problemas para concurso. Muitas coisas que a gente fazia lá no ensino médio, no ensino fundamental, não rola aqui porque não é o que as bancas querem. Inclusive, a gente levaria um tempo absurdo. O que eu faço? 10 vezes x. 10x. 7 vezes 50, 350. X é igual a quem? 350 dividido por 10.
Aí a gente corta esse zero aqui com esse zero aqui. Portanto, x igual a 35. Tá, e agora vocês já estão cansados. Vocês já entenderam. Vamos aumentar o nível de dificuldade. Vamos agora para a letra C, que aí envolve incógnita. 1/7 é igual a x menos 6 sobre 49. Eu faço, não muda nada. 1 vezes 49 é igual a 7 vezes, e aqui eu tenho que colocar um parênteses, tá? Porque é esse termo sendo multiplicado por esse termo, que é uma informação, ele não está pronto. Então, eu vou colocar o quê? Multiplicado por 7 menos 6. Agora, o que eu faço? 1 vezes 49? 49. 7 vezes esse termo aqui, isso é chuveirinho, é distributiva. 7 vezes x, 7x. Menos. 6 vezes 7, 42. Agora sim. O que é o meu trabalho aqui? Separar letras e números. Lembrando que mudou o lado da igualdade, muda a operação. Então, eu tenho 7x aqui. Como a minha letra já está positiva na direita, eu vou deixar. E vou jogar para cá da igualdade todos os números. Então, eu tenho quem aqui? Eu tenho 49. E eu vou passar esse menos 42. Quando eu jogo ele para cá, ele fica positivo. Ele fica com mais 42. Então, o meu 7x vai ser o quê? O 49 com mais o 42. Aí a gente faz 9, 10, 11. 4, 8, 9, 91. Então, 7x igual a 91. Eu não quero 7x, eu quero só o x, que está multiplicando, passa dividindo. O que eu vou fazer? O 91 dividido por 7, que dá, e aqui eu sei que tem alunos que às vezes fazem, dá exato, dá 13. Ok? Então, essa foi tranquila. A letra D, vou fazer bem rapidinho, e aí a gente já vai para o problema. Mais uma vez, quem entendeu, quem não precisa, passa rápido essa parte e vai para o exercício. Então, eu tenho assim, 5x mais 3 sobre 10 é igual a menos 21 sobre 30. Proporção, tchum, tchum. Esse vezes esse. Então, eu faço 5x mais 3 vezes 30 é igual a 10 vezes menos 21. O que eu faço aqui? Distributiva, tá? Da mesma forma, se vocês colocassem o 30 aqui, não muda nada. Faço 30 vezes 5x, 150x, mais 30 vezes 3, 90. É igual a... que eu tenho aqui, ó, uma multiplicação e um menos. Então, eu faço o jogo de sinais. Mais com menos. Quando, professora, que eu faço o jogo de sinais? Em 3 situações. Quando vocês têm números sendo multiplicados, divididos, ou quando vocês têm algum parênteses, colchetes. Aí a gente também faz jogo de sinais. Aqui eu tenho uma multiplicação. Mais com menos dá menos. 21 vezes 10, 210. Agora, eu separo. O meu 150 está aqui. 150x. Coloco igual, vou jogar para lá todos os números. Quem eu já tenho aqui à direita da igualdade? Ó, aqui está a minha igualdade. Eu já tenho menos 210. Agora, eu vou jogar o 90, que vai ficar menos 90. Então, meu 150x vai ser igual a quem? Ao menos 210 com o menos 90. E aí, agora, aqui eu vou fazer jogo de sinais. Porque menos com menos dá mais. Agora, eu saí do quadro para vir aqui bem pertinho.
Não faz isso. Eu acabei de conversar contigo o quê? Que a gente faz jogo dos sinais em 3 situações. Vezes, multiplicação, divisão e antes de parênteses. Aqui, eu tinha uma multiplicação. E aqui, eu tenho uma subtração, eu tenho 2 coisas sendo diminuídas. Na verdade, é o quê? É uma dívida de 210 com uma dívida de 90. Então, eu não vou fazer o menos com o menos. Isso daqui vai continuar sendo uma dívida. Menos. Quanto é que é o 210 com o menos 90? 300. Logo, meu x ficou igual a quem? Ao menos 300 dividido por 150. Que, como a gente sabe, vai dar menos 2. Ok? Então, esse primeiro bloco de aula foi um bloco mais introdutório na razão e proporção. Na próxima aula, aí sim, o que nós já vamos ver? Questões. Por exemplo, quando a gente se depara com uma questão assim, ó, a idade de um pai está para, ó, presta atenção, está para. O que aconteceu? O exercício está gritando para mim, ó, está para, divisão. A idade do seu filho, como 3 está para 1. Calcule suas idades, sabendo que a soma é 48 anos. E aí eu sei que vocês estão falando alguns palavrões mentais, porque o que esse problema tem a ver com o que a gente viu até agora? Aqui parece que eu estou falando chinês e aqui japonês. Eles não se conversam. Se conversam, sim. Só que tem um detalhezinho a mais nesse problema, que além de precisarmos aplicar a proporção, vocês precisam fazer a substituição de algumas incógnitas. É isso que, no geral, cai em proporção. Então, eu vou resolver contigo, mesmo eu tendo falado que eu ia resolver no próximo bloco de aula, vou resolver agora, para vocês, pelo menos, terem um problema clássico de proporção. Vamos lá, vamos escrever isso, ó. A idade de um pai está para, ó. Está para. Ele está falando para ti, oi, isso é divisão. Então, vamos pôr aqui no quadro. A idade do pai está para a idade de um filho. Como, o que é o como? Que a gente viu, como ou assim como, é o igual, é a minha pizza. Assim como 3 está para 1. Ó, viram como é que cai a proporção? Assim. Ele me fala mais uma coisa, que a soma dessas idades é 48. O que é a soma das idades? É a idade do pai, mas é a idade do filho, né? Então, eu vou pôr aqui do lado para não atrapalhar. Eu vou pôr aqui o P mais o F é igual a 48. O que a gente vai fazer? Proporção. Aquilo que a gente viu até agora. Então, vamos lá. P vezes 1, P. 3 vezes F, 3F. Acabei. E agora? Que legal. O que eu faço com P igual a 3F? Fiquei na mesma? Não. Porque eu sei que o P mais o F é o 48. Aqui que entra o detalhe, aquilo que eu falei para vocês da substituição. Se, deixa eu ver, eu vou apagar aqui, vocês já viram. E eu vou ficar só com as duas informações que a gente tem. A gente tem, primeiro, que o P mais o F, que é a idade do pai mais a idade do filho, 48. E pela regra da proporção, eu descobri que o meu P é igual a 3F. Ou seja, no lugar do P, o que eu vou colocar? O 3F. Então, aqui, ó, eu coloco 3F mais F igual a 48. Quanto é que é 3F mais F? 4F igual a
48. Eu não quero 4F, eu quero só F. F é igual a quem? 48 dividido por 4, que vai dar 12. O que era o F? A idade do filho. Portanto, nós acabamos de descobrir que esse filho tem 12 anos. Se o meu F é 12, qual vai ser a idade do pai? Só pode ser 36, porque o 48 menos 12 fica com 36. Então, esse é um problema super clássico de proporção.